O Walter, versus decretos, prefeitos que às vezes não sabem o que acontece dentro das lojas. E diante de toda essa pandemia, diante de toda a situação de crise que nós estamos vivendo, economicamente, crise de saúde, econômica, e agora parece até uma crise política, quando você começa a observar que o próprio comércio, o próprio varejo não sabe lidar com a situação política em resolver esses decretos. Walter, como que hoje o varejista ele precisa se posicionar diante desses decretos que você percebe, eu percebo muito claro, às vezes decretos assim, meio sem lógica para algumas lojas? Então, Ederson, o que eu percebo é que nós vivemos, como a gente vive uma crise de liderança muito grande, e você, como coach, você fala muito isso também, né? As pessoas elas não estão tomando protagonismo tanto da sua vida como da vida política ou da vida em sociedade. Então, quem tem condições, eu guardo uma frase, muita gente me pergunta por que eu resolvi mexer com política? Por que eu resolvi entrar nesse meio? E eu cito uma frase do pai de um amigo meu, quando eu fazia zootecnia. Aquele que tem condição, que teve oportunidade na vida de estudar, de abrir a mente um pouco, ele deveria ser obrigado a participar da política. Que legal. Deveria ser obrigado a participar do processo político. Isso ficou na minha cabeça. Então eu sempre participei meio nos bastidores e agora um pouco mais ativamente. E o que eu vejo? Nesse período, vamos colocar aí durante 10, 20 anos, a liderança ou as noções de liderança ficaram em segundo plano. Nós não percebemos pessoas nas próprias lojas, você conhece, você não vê colaborador que quer tomar posição de liderança, que quer se transformar num chefe de setor, num gerente. Nós temos dificuldade de achar líderes, de encontrar líderes. E muitas vezes aqueles que são líderes naturais ou que são líderes pelo destino, né, pelo caminho que a vida tomou, ele não quer participar da política. Ele tem aversão à política. E o que a gente vê com isso? Pessoas cada vez mais despreparadas assumindo os postos políticos. E hoje, tanto que a gente percebe até aí, com essa vinda da ideia do Partido Novo, de muitos empresários quererem voltar os olhos para a política, como essa necessidade ficou premente dentro da política e dentro da visão dos empresários. E falando tudo isso, só para concluir, o que eu percebo? Os políticos atuais, a grande maioria, eles estão despreparados para crises. O Brasil não é um país de muita crise. Verdade. Então, nós ficamos nas mãos, vamos falar assim, não por mal isso, mas é uma consequência natural, aconteceu, não é uma coisa errada, é uma coisa que aconteceu. Nós estamos nas mãos de pessoas que acham muito e medem pouco.